3 meses do fim do mandato como presidente do STF, Luiz Roberto Barroso está longe de cumprir a promessa feita por ele em agosto do ano passado de concluir o inquérito das fake news ou das milícias digitais, que completou 6 anos no último mês de março. E a tendência é que o processo siga aberto em 2026, mirando aliados de Jair Bolsonaro. A informação é da Folha. O ministro Alexandre de Moraes deve prorrogar esse inquérito das milícias digitais com o apoio da maioria dos ministros da Suprema Corte, mesmo em meio à proximidade das eleições de 2026 e o julgamento de Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado. Ana Paula Henkel. Daniel, isso já era previsto, né? 2026 é um ano muito importante, o brasileiro já entendeu o papel fundamental do Congresso no caminho de freios e contrapesos que nós precisamos, né, na nossa República. Inclusive os próprios ministros, inclusive o Alexandre de Moraes, além dos outros ministros, vivem falando, né, dessa expressão checks and balances, e eles falam em inglês, né, checks and balances para cá, para lá, referindo-se exatamente ao sistema de freios e contrapesos que existe aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, com o Senado sendo a arma constitucional para os possíveis abusos de qualquer ministro ou até do Supremo Tribunal Federal como uma instituição, né? E isso não foi usado. Nós tivemos o Rodrigo Pacheco, que foi completamente cúmplice de todas as atrocidades cometidas pelo Supremo, por Alexandre de Moraes, vários pedidos de impeachment legítimos, constitucionais, endereçados ao Senado para apreciação, e Rodrigo Pacheco deu de ombros, fingiu que não era com ele, até porque o Rodrigo Pacheco ainda tem a esperança de uma possível indicação para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos, o brasileiro entendeu que o Senado precisa ser independente, não dá para ficar de joelhos, porque é a nossa ferramenta constitucional para frear tudo que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil. Essa ferramenta não foi usada, não foi discutida, não foi colocada em prática, e o brasileiro disse: a partir de 2026 nós precisamos mudar o Senado. Isso é um assunto que, os 40 dias que eu fiquei no Brasil, Daniel, todas as pessoas que eu tive esse tipo de conversa mencionaram: é preciso renovar o Senado, é preciso colocar senadores independentes na Casa Revisora do Brasil. E eles já estão de olho nisso. Eles sabem que um Senado independente, mesmo com essa jabuticaba que nós temos, né, covarde, inclusive, que é o foro por prerrogativa de função, com a ameaça de ministros abrindo inquéritos de ofício a senadores, se nós temos senadores independentes, como temos alguns senadores independentes, mas que hoje, infelizmente, não é a maioria, nós temos esperança de conseguir frear essas barbaridades todas que foram feitas contra o Brasil, contra brasileiros, contra jornalistas, contra idosos e principalmente contra a Constituição. Se a Constituição ser respeitada, Daniel, não tem como o país progredir em absolutamente nenhum campo. Diga, Augusto. Não, só complementando, eu não comentei essa história de que eles pretendem estender, né, o inquérito. Eles estão achando que vão repetir o que fizeram em 2022. Não vão. Não vão. Os ministros do Supremo não vão conseguir evitar que o povo que já compreendeu onde é que está, já entende onde está o cerne da questão, é no Senado, não vão impedir que a maioria seja eleita pela oposição dos senadores. E dessa vez vai ser diferente. E vai ser diferente com ou sem o Alcolumbre. O Alcolumbre quer ficar na presidência e ele segue o que a maioria decidir. Ele não vai conseguir mudar nada. Então essa eleição, eu vou repetir o que eu tenho dito aqui, é a mais importante deste século, a do Senado, porque essa sim vai devolver o Brasil à democracia.
Silvio, queremos te ouvir. Olha, eu concordo com o Augusto, são 54 cadeiras, a renovação de 2/3 do Senado. É importante a gente sempre lembrar as pessoas disso, porque muita gente, o voto para senador, Augusto, geralmente é o último, né? Então a pessoa escolhe o seu candidato à presidência, evidentemente, um candidato ao governo, porque isso impacta diretamente a vida, escolhe um deputado federal. O deputado federal normalmente tem uma chapa dobrada, ou seja, ele faz uma chapa com o deputado estadual, que responde pela cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, e aí, muitas vezes a pessoa fala, olha, mas tem um senador? Ah, então tá bom, quem é o senador aqui desta chapa? Vamos nele. E, tradicionalmente, em estados grandes, geralmente você tem ali 1, 2, no máximo 3 candidatos. Só que dessa vez não. Dessa vez são 54 cadeiras, 2/3. Então, são 2 senadores para escolher. E a escolha desse segundo senador também será fundamental, porque pelas contas hoje dessa centro-direita, contando quem já está lá, quem foi eleito no último certame, você parte do pressuposto de que com 40 novos senadores de centro-direita o jogo no Brasil muda. Porque o Senado é a casa capaz de recolocar o Brasil no prumo da retomada institucional, justamente porque tem poderes constitucionais para frear os arroubos autoritários, arbitrários do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E sabemos que a fila ali, quem puxa, quem é o segundo nome e como é que fica. Alguém já imaginou o que aconteceria no Brasil se um ministro do Supremo Tribunal Federal enfrentasse e fosse sancionado com o impeachment? Como isso não mudaria o jogo no Brasil? Com a correlação de forças que a Ana falava agora há pouco, entre os poderes, 3 poderes harmônicos, independentes. Harmônicos e independentes? Isso é um artigo constitucional. É só isso que falta para o Brasil. Em relação à prorrogação do inquérito, isso é uma espada apontada para a direita, uma guilhotina jurídica há muito tempo conhecida. O inquérito 4781 é de 14 de março de 2019. Um inquérito tão longevo só tem 2 possibilidades. Ou ele foi descobrindo coisas muito intrincadas a ponto de continuar prendendo pessoas e fazendo com que o Brasil avance, o que não é o caso, porque tudo corre em sigilo e esse inquérito é tão ineficaz que ele teve de se fragmentar em outros. O próprio gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha 21 inquéritos abertos no último levantamento de janeiro. Ou seja, é um inquérito incompetente. E a segunda possibilidade é que quem conduz este inquérito é incompetente. Porque depois de 6 anos, se você não conseguiu fazer nada, bom, aí eu acho que você é ruim de serviço.